Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Bom dia, bom dia. Chegamos, pela fé aqui chegamos. Obrigado por nos convidar, por acessar o nosso canal, por reservarem uma cadeira à sua mesa para participar juntos deste café da manhã. E hoje tem muita gente. A irmã Evelyn chegou com um conjunto. Agora vai encher sua casa, hein? Vai encher sua cozinha aí, sua sala. Tem pão de queijo para todo mundo aí. Irmão Jefter, bom dia. Irmã Evelyn, conjunto. Bom dia, pastor Mauro. Bom dia, amados irmãos. É isso mesmo. Irmã Evelyn, conjunto, Senhor formoso és. Vai ter que fazer muito pão de queijo então, hein? Muito café. Muito bem-vindos, graças a Deus. É uma mesa rica, né? Muito rico. Bom dia, irmão Alberto, irmã Martina, Tamara, Vitor, Priscila, Tiago, Aruna, Natanael. Essa congregação aí na Argentina, congregação também na Espanha, em Navarra. Uma congregação muito abençoada aí, na cidade de Mendávia, na província de Navarra, na Espanha. E também essa congregação em Ramalho, na província de Buenos Aires, na Argentina. Temos uma congregação também na Irlanda, né? Nunca fui lá. E também não sei se vou, só se eu for convidado. Irmão Carlos, irmã Cássia, né? Família, Keren, Kelita. Se algum dia a gente for convidado, a gente vai, né? É uma família daqui que está lá temporariamente na Irlanda. Um abraço para todos vocês aí. E vamos então agora ser abençoados, né, com este louvor. Senhor formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse de mim, Senhor formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai.
glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. O irmão Jim Ed Dalton, nascido em 7 de outubro de 1938, residente em Flagstaff, Arizona, filho mais velho de um pai a quem foi concedido o desejo de seu coração, pastor de Flagstaff Tabernáculo. E esse irmão Jim Ed Dalton testifica: em 1960, meu pai passou pela fila de oração e quando o irmão Branham lhe perguntou qual era a sua necessidade, ele respondeu: a salvação de minha família. Que pedido, hein? O profeta falava, antes da pessoa falar, ele falava a necessidade da pessoa. E aqui, no fundo, clamo fundo, entrou um pregador na fila de oração, com cartão de oração, não falou nada. E orando pelos enfermos, problemas de coração, e várias doenças e pessoas sendo curadas. De repente chega um homem ali, o profeta para e diz assim: você está aqui por uma boa causa, você não está doente. Você é um pregador do evangelho e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. E ali houve um grande avivamento pentecostal naquele culto. E naquele momento de avivamento ele saiu carregado e os paralíticos levantando das cadeiras de roda, das macas, os paralíticos levantaram e ele foi carregado para os fundos. Ele desmaiou ali naquele momento. E agora, orando pelas pessoas, numa fila de oração, chega esse irmão e ele diz assim: qual é a sua necessidade? Ele já sabia que não era enfermidade, né? Então ele perguntou: qual é a sua necessidade? Ele me respondeu: a salvação da minha família. O irmão Branham interrogou: você crê nisso, irmão Dalton? Papai respondeu: com certeza. O irmão Branham olhou para o papai com aqueles olhos penetrantes. Eu creio que qualquer um poderia olhar para os olhos do profeta e saber que ele era um homem de Deus. E ele disse: eu os dou a você em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Poucos dias depois, meu pai encontrou com o irmão Branham e lhe contou: quando você veio diante de mim e pediu pela sua família, ouvi uma voz que dizia: dê a ele o que ele pede. Ele não falou isso arriscando, aventurando, não. Ele ouviu Deus falando com ele: dê a ele o que ele pede. Para um homem com uma família de 10 filhos e mais 2 por vir,
Aquela foi uma promessa e tanto. Temos o caso da salvação dos filhos da irmã Hatmose, Ratchorite. Eles foram salvos pelo poder da palavra falada. O irmão Branham tinha caráter para lidar com a palavra falada. Então aqui eram 2 jovens. Quando o profeta diz para ela, eu os dou salvos. Naquele exato momento, eram adolescentes, estavam na delinquência, na rebeldia. Naquele momento eles entraram, se ajoelharam e se renderam a Cristo. Um já partiu e o outro ainda vive, está firme nesta mensagem. Agora, para um homem com uma família de 10 filhos e mais 2 por vir, quer dizer, a palavra foi para os 2 que ainda iam nascer futuramente, né? Hoje temos visto aquela promessa cumprida. Aquela foi uma promessa e tanto. Hoje temos visto aquela promessa cumprida e todos os filhos estão salvos e servindo ao Senhor. Isso ajuda a sua fé? É nesta mensagem que nós cremos. É esta mensagem que eu prego. É nesta mensagem que eu creio, é esta a mensagem que eu prego. Quando eu chamo essa mensagem de seita, eu digo assim, se é uma seita, é a única seita que vai levar a igreja no arrebatamento, é a única seita que leva a igreja à santificação, ao batismo do Espírito Santo, ao novo nascimento e ao arrebatamento. Se é uma seita, eu tenho orgulho de pregar essa seita, porque falaram isso também para Paulo, né? Um governador, uma grande autoridade. Por que, Paulo, que de todo lado se fala contra essa seita, quer dizer, contra essa mensagem, né? O que é que Paulo pregava? Era essa mensagem. Paulo diz, conforme esse caminho que chamam de seita, eu sirvo ao Deus de nossos pais. Então, em 1961, quando o papai nos disse que o irmão Branham viria a Somerset, Kentucky, para uma pesca, nós tínhamos certeza que ele estava vindo para a casa de meu pai. Então fomos e limpamos a casa e até pintamos. E alguns dias depois ele chegou e foi pescar com meu pai. Mary e eu estávamos remodelando a nossa casa. Não, nós temos uma lição muito grande nesse depoimento aqui do irmão Jim Ed Dalton. Ele diz, Mary e eu estávamos remodelando a nossa casa e estava uma bagunça, com papel de parede e tudo mais. Particularmente nesse dia, eu não queria ir para casa para jantar, para o jantar, mas minha esposa insistiu que eu fosse. Quando cheguei lá, o irmão Branham estava em pé no jardim com uma enfieira de peixes e ele disse que queria que alguém cozinhasse os peixes para ele. Levamos o irmão Branham para casa e começamos a nos desculpar por tudo estar tão bagunçado. Estavam reformando, pintando, então imagina, né? Imagina a bagunça. O irmão Branham ali com a penca de peixes, né? E pediu que alguém cozinhasse os peixes para ele. Levamos o irmão Branham para casa e começamos a desculpar pela bagunça. Com um sorriso, ele nos disse que é como será quando o Senhor vier, quando menos esperamos. Vai ser assim, irmão Dalton. Imagine como ele estava dizendo com um sorriso, né? Vai ser assim, irmão Dalton, a vinda do Senhor virá numa hora que não esperamos. Como é que é? O Senhor vai encontrar a nossa casa toda bagunçada? A nossa vida toda bagunçada?
como é que faz? Então foi uma palavra assim com um sorriso, muito simpático, né? Ou muito simpática a palavra, né? Sorrindo, irmãos, será assim quando o Senhor vier, quando menos esperamos. A vovó Baker e a mãe de Mary, a vovó Baker, a mãe de Mary, que era viúva, estavam morando conosco. Disse a ela que queria bolo de farinha de milho, peixe frito e chá gelado. Os americanos têm uns gostos interessantes, né? Queria bolo de farinha de milho, peixe frito e chá gelado. Interessante. Por um longo tempo eu me perguntei por que ele veio à nossa casa. Mas então eu ouvi o irmão Branham dizer numa fita que Deus sempre enviou seu profeta para a casa da viúva. Deve ter sido por causa da avó Wright Becker que ele veio naquele dia. Nós estávamos certos de que ele viria para a casa do papai, o irmão Dalton. Irmãos, deixa eu terminar aqui falando uma coisa muito importante. Eu sei que eu estou pregando para famílias da mensagem. Sabe, hoje as pessoas que não têm interesse por essa mensagem não escutam um culto desse, não. Se tiver interesse mesmo, não escuta não. Para quê? Para começar, as lives têm que ser questão de minutos, né? Minutos que tudo é pressa, é pressa, é pressa. Rola para lá, rola para cima, rola para baixo. Começa a ver uma coisa, rola. Começa a ver outra, rola para cima, vê outra, rola para baixo. Aí vira tudo santo rolador, né? Mas os crentes desta mensagem fazem isso. Não, para. Não tem nada no mundo mais importante para nós do que a mensagem. Tem a mensagem do Evangelho. Tem alguma coisa mais importante para nós do que o arrebatamento? Então, não posso ficar muito preocupado com visualização, alcançar 1 milhão de visualização. Nunca vamos alcançar isso. Nunca. O povo gosta de coisa sensacional, coisa estrondosa e notícias e coisa de segundos, 30 segundos, já perdeu a paciência já, né? Mas eu fico mais à vontade porque eu sei que estou pregando para crentes da mensagem, é para quem crê nessa mensagem, para quem crê no arrebatamento. Quem não crê vai ficar ocupando tempo com isso? Nunca. Quem não crê está muito longe. Agora, quem crê vai chegando mais para perto, cada vez mais para perto. Então, essa família aqui ficou muito feliz, né? Tinha lá a avó Wright Baker, que era a avó, né? A mãe da esposa, e uma viúva. E um profeta disse, o seu profeta, sempre Deus manda seu profeta para a casa da viúva. Então, coisas assim que aconteciam, que pareciam coincidência. Mas sabe de uma coisa, irmãos, que eu vou falar aqui agora? Vai alegrar o coração de cada eleito, de cada crente dessa mensagem. Eu sou um crente dessa mensagem. Quer ver como vai te alegrar? Bem-aventurados os que viram e creram. Bem-aventurados Billy Paul, bem-aventurado Pierre Green, bem-aventurado Ed Dalton, bem-aventurado Lindsay Moore e tantos outros que viram e creram e deixam para nós aqui esses testemunhos. Mas, quero completar, mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Mais bem-aventurados são aqueles que não tiraram foto com ele, não comeram com ele e creram. Bem-aventurados Pedro, Tiago, João e tantos, Maria Madalena e tantos que viram e creram, andaram com ele. Bem-aventurados os apóstolos que dormiram com ele, viajaram com ele, comeram com ele, creram.
mas mais bem-aventurados somos nós que não vimos e cremos. Ô irmão Jim Edinaldo, o senhor foi muito bem-aventurado. Ô irmão Pierre Green, pastor em Tucson, Arizona, que bem-aventurança, irmão Pierre Green. Ô irmão Billy Paul, que bem-aventurança. Ô irmão José Brana, que bem-aventurança. Mas bem-aventurados somos nós que nunca vimos e cremos. Mesmo que não tivesse nenhum milagre. Quando eu estive em Jeffersonville, falei com o pastor auxiliar do irmão José Brana, ali dentro do tabernáculo. Eu disse para ele, irmão Daniel, eu não vim aqui ver para crer. Eu vim aqui ver o que eu creio. E eu disse, irmão Daniel, se eu chegasse aqui em Jeffersonville, não tivesse nenhum crente da mensagem que mais, eu continuaria crendo. Eu continuaria crendo e pregando essa mensagem. E disse para ele, já tem quase 50 anos que eu prego essa mensagem no Brasil. Lágrimas desceram em seu rosto quando eu falei isso para ele. E é verdade. É muito bem-aventurança. Crer. A gente não tem que ver para crer. Os irmãos tiveram o privilégio, mas eles também não tinham que ver para crer, não. Eles creriam da mesma forma. E nós estávamos certos de que ele viria para a casa do papai. Agora, vamos pensar assim, aí na sua casa, irmão, aí na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Imagine assim, por quantas casas Deus passou por alto e entrou na sua. Imagina por quantas casas Elias passou na porta, passou andando com aquelas vestimentas, com aquele cajado, aquela cabeça calva brilhando no sol. Samaria morrendo de fome, 3 anos e meio sem chuva, defunto para todo lado, crianças morrendo e mau cheiro na cidade. Elias foi passando assim, na porta de muitas casas bonitas, casas ricas, e foi lá para a casa da Sarepta de Sidom, aquela viúva. E entrou lá naquela casa e ali aconteceu aquele milagre. Chegou na porta e disse, traz-me um pão em sua mão. Não falou numa bandeja de ouro, não. Traga na sua mão um pão para mim. Ela disse, meu senhor, tua serva não tem mais do que um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite entre nós e a morte. Nós vamos fazer um bolinho disso aí, eu e meu filho vamos comer, vamos morrer, porque não tem mais nada, acabou tudo. Elias disse, mas faça para mim primeiro. Deus primeiro, hein? Faça para mim primeiro. Ela não discutiu. Traga também na tua mão um copo d'água, na tua mão, não é bandeja de ouro não, é na tua mão. A mão tem 5 dedos, graça, traz na sua mão. Ela caladinha foi, despejou a farinha até o último pozinho assim, né? Bateu assim, despejou, escorreu a vasilhinha de azeite, misturou ali e trouxe para ele. E ele diz para ela, traga o bolo, traga a água, porque assim diz o Senhor, a farinha da botija nunca vai, a farinha da panela nunca vai acabar e o azeite da botija nunca vai secar. Ela não discutiu, ela creu no assim diz o Senhor. Foi um trovão. E realmente, quando ela voltou lá para dentro, Elias saiu, comeu, bebeu água. Quando ela voltou lá dentro, a panela estava derramando de farinha. Estava cheia, transbordando. A botija estava derramando o azeite. Os potes estavam todos cheios de água. Porque é o assim diz o Senhor. Irmãos, que bem-aventurança Elias entrar naquela casa, hein? Agora, o irmão que recebeu esta mensagem de Elias na sua casa hoje é uma bem-aventurança, hein? Olha na sua rua quantas casas mais bonitas do que a sua, muito bonita, quantas casas. E entrou aí nessa casinha humilde sua. Entrou aí nesse ranchinho aí na roça, na fazenda, irmãos, que moram nas fazendas.
Foi logo aí na sua casa. Esse Elias entrou logo na sua casa. Essa mensagem poderosa desse Elias entrou logo em sua casa, logo na minha. É muito privilégio. É muito privilégio. Graças a Deus por este ministério. É neste ministério que nós cremos, é neste ministério que nós estamos. O ministério da multiplicação do azeite da botija, a farinha da panela. O ministério da multiplicação do azeite. O ministério do assim diz o Senhor. O ministério da ressurreição. O ministério da salvação. O ministério da restauração. O ministério da ressurreição, da transformação e da trasladação da noiva de Jesus Cristo, que é o assim diz o Senhor. Amém. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Sob as bênçãos do ministério de Elias, receba agora a confirmação da sua fé. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Se